Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com Bruno Luna, da CVM. Como vai, Bruno? Tudo bem? Tudo certo, Bessa? Como é que você está? Tudo bem, infelizmente, muito bem, felizmente. Bruno já esteve aqui, mas faz uns 2 ou 3 anos já, né, Bruno? Uma coisa assim, a gente falou da última vez, até esqueci, mas há muito tempo. Então, eu vou pedir para você se apresentar novamente, né? Tá ótimo, Bessa. Só me apresentando, né? Não sou novato aqui no canal. Meu nome é Bruno Luna, eu sou superintendente-chefe da área de relações de análise econômica e gestão de riscos da CVM, já há mais ou menos 8 anos. Eu trabalho na CVM há 16 anos. Ah, Antes dessa área, eu trabalhei como gerente de securitização e fundos estruturados. Estou na CVM aí desde 2009. olha, bastante tempo, hein? É, Bastante é, tempo. é estrada. Muita história, né, Bruno? Bastante. Bastante história, né? Bruno, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre dois estudos mais recentes aqui, que é a percepção de integridade e suitability, que são dois estudos muito importantes e muito legais, mas eu queria que a gente abrisse aqui, dando um pouco de contexto para a nossa audiência sobre a sua visão, tá? A visão do Bruno, sobre a evolução recente dos últimos anos do mercado de capitais e também nesse combo da parte de distribuição, né? Que é um assunto que se falava muito pouco há uma década atrás, distribuição, né? E hoje se tornou, pô, digamos, mais um protagonista do mercado de capitais, né? Não, perfeito, Bessa. De fato, a gente observa uma mudança, vamos dizer assim, substancial, não só, né, no mercado de distribuição, no mercado de capitais, mas também os próprios produtos que são ofertados, né? E aí variando bastante conforme a macroeconomia. Hoje, nos últimos anos, você tem um mercado, né, que é fortemente concentrado em emissões de dívida aqui no Brasil, né, tem sido destaque nos últimos anos, o que de alguma forma casa um pouco, inclusive, com o perfil do investidor médio brasileiro, né? E no mercado de distribuição, a gente, vamos dizer assim, observou, vamos dizer assim, um grande movimento nos últimos anos, e a gente está começando a vivenciar um movimento diferente de uns 2 anos para cá, mais ou menos. E aí eu vou explicar mais ou menos o que eu quero dizer com isso. É, Se a gente pegar ali dados de 2012 nós tínhamos cerca de 7 mil, um pouco mais de 7 mil agentes autônomos de investimento, que hoje nós conhecemos como assessores de investimento, né? Teve uma mudança de nome regulatória aí, né, recentemente. Hoje, esse público já é mais de 27 mil participantes regulados. Isso em 2012. 7 2012 eram para 7 mil. 27. Exatamente. Nos últimos anos foi o participante que mais cresceu, né, em termos de regulação, né, de participantes regulados pela CVM. Então, esse é um número de fato substancial. Isso, obviamente, veio em linha com o crescimento do público investidor. Se você pegar dados também dessa época, em torno de 2010, entre 2010 e 2012, você tinha em torno de 500 e poucos mil investidores, vamos botar aí, arredondar para 600 mil. Esse número foi exatamente a mesma coisa até 2017, início de 2018, e esse número explodiu. A gente saiu de cerca de 600 mil investidores por volta de 17, 2018, e hoje são 6 milhões, mais de 6 milhões de CPFs em bolsa de valores. E o Tá? que E que a aí, gente fundo observa? imobiliário, mercado à vista, tudo isso. Tá. Exato. Então, o que que a gente observa, né? Antes você tinha um público investidor mais sênior, né? Que já atuava no mercado já há bastante tempo, que tinha um ticket médio de investimento muito alto, né? Comparado ao que a gente tem hoje, e Olha, era, vamos dizer assim, um público investidor, né, não digitalizado, né, você nem tinha esse mundo de redes sociais, né, como a gente vê hoje. Hoje, nosso público investidor, ele é um público investidor extremamente jovem, um público investidor que tem um ticket médio assim abaixo de R$ 100, se não me engano, como seu primeiro investimento em bolsa isso de eu já valores, é uma sei, né? mudança substancial, substancial. Um público extremamente autônomo,
né? É um público que busca informação, então é um público que, vamos dizer assim, não é tão vulnerável como a gente pensava que era aquele primeiro investimento dele, né? A primeira pessoa que investia, primeira vez que a pessoa investia em bolsa de valores lá no passado, e é um público muito digitalizado, né? A B3, por exemplo, ela fez uma pesquisa em que ela mostra que 75 dos respondentes dessa pesquisa dela é, destacou que aprendeu a investir, aprendeu sobre investimentos através de canais do YouTube e influenciadores financeiros. Três Então, em quatro, é isso? Três em isso, quatro. 3 em 4, Cara, exatamente. E esse público investidor é um público investidor que consome informação muito rápida. Então, é através de reel, através de pequenas informações no Instagram, pequenos vídeos no YouTube e assim por diante. Então, o que que isso ocasionou? Uma mudança substancial em termos de linguajar. Hoje, você não conversa com o público investidor como você conversava há 10 anos atrás. São linguajares completamente diferentes. Você tem um investidor que tem outras demandas, né, e muito mais exigente, né? Então, assim, todo esse crescimento não ocorreu sem conflitos. Então, a gente observa, né, especialmente nos últimos anos, determinados conflitos em relação à alocação de ativos e como que ele é distribuído para o investidor. E nos últimos anos a gente vem observando o crescimento também dos consultores de valores imobiliários. A é mais diferença do recente, assessor né, Dudu? Bem mais recente, mais né? recente, bem Bem mais mais. recente, Tá. bem mais recente. Só para te dar uma informação, só o crescimento dos consultores de valores imobiliários, né, em 2025, até o final de setembro de 2025, Ah, já corresponde a um crescimento de 25% no número de registros, comparado ao ano passado inteiro. caramba! É um número absurdo, né? Ele ainda é um participante que está na casa dos 2, 3 mil consultores, só que vem crescendo fortemente. E o que que a gente observa? São duas características um pouco distintas, né? O assessor de investimento, ele trabalha para o intermediário, para a corretora, né? Ok. Ele é um preposto da corretora. O consultor de valor imobiliário, ele tem dever fiduciário com o investidor. Ele trabalha remunerado pelo investidor e para o investidor. Então, você tem uma diferença de viés e incentivos muito distintos em relação ao papel de cada um dos dois. Né? Isso a gente observou tanto na pesquisa que a gente fez, esses movimentos todos, tanto na pesquisa que a gente fez de suitability, como também na pesquisa de percepção de integridade. Eu acho que isso, de alguma forma, conversa com esse movimento aí, grande movimento que a gente vem observando nos últimos anos. Impressionante, né? Saímos do. Eu sempre, nas minhas contas da Valor Invest, eu sempre digo, costumo dizer que fala-se muito em colocar o cliente no centro, mas eu vejo muita conversa até agora e pouca iniciativa, pouca execução, né? Mas a verdade é que você trouxe um pano de fundo de que os últimos estudos são justamente os estudos onde estão focando na relação com o cliente, né? Porque eu Sim, acho que ainda a gente vem num viés muito de olhar para produto, e aí eu acho que a regulação também, que foi um ponto que se levantou no nosso esquenta aqui, a regulação também vem se aprimorando para cuidar desses conflitos, né? Que se antes eram pouco vistos, porque eram pouco conhecidos, hoje, com 27 mil assessores, 2 mil consultores, virou um fato assim que começou a ser não só visto, como incomodar, né? não, total. E não só esses participantes regulados, como a gente, né, recentemente, nos últimos anos, vamos dizer assim, com esse crescimento no número de investidores, a gente também observou o crescimento de influenciadores financeiros. E Maior essa. parte deles, Ah, maior parte deles, né, fora da regulação da CVM. E aí você tem um outro conflito, que é aquele participante que eventualmente, né, pode ali ultrapassar uma fronteira, né, cujo registro ele não tem, né? Então é um outro desafio, né, que a CVM e a regulação do setor financeiro como um todo também tem. olha só. Agora, eu queria colocar um ponto aqui que você tinha falado, você falou há pouco, que eu achei curioso. Antigamente, nós tínhamos investidores mais sêniores, né? E hoje nós temos investidores, digamos, com ticket menor e com menor seriedade, mas são mais bem informados. Então, assim,
esses precisavam, os antigos talvez precisassem de mais proteção, apesar de sua senioridade, do que esses novos. Talvez não tenham a mesma senioridade, mas tem mais informação. É curioso, né? Os mais Sim. jovens, você percebe, precisam de menos proteção. Se você pegar, vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que decidiu investir pela primeira vez lá em 2008, 2009. Essa pessoa, se você comparar com uma pessoa que decidiu investir esse ano ou ano passado, né, num período recente, o nível, vamos dizer assim, de conhecimento e proteção requerido lá atrás era muito maior do que hoje. Você tem hoje muito mais informação disponível e o investidor pesquisando muito mais antes de começar os seus primeiros investimentos. Então, assim, é uma mudança sensível, né, em relação à alocação de recursos, né, ou, vamos dizer assim, a alocação de atenção mesmo do regulador em relação a ambos os públicos. É, imagino que o trabalho não está fácil, hein, meu caro Bruno? Muita Nunca é, coisa, né? com Tá certo. certeza. Bruno, após esse pano de fundo, eu queria começar a rolar a bola aqui. Eu acho que a gente podia começar a rolar a bola pela pesquisa que vocês fizeram, um trabalho, que aliás está muito bom, os dois estão muito bons, sobre percepção de integridade. E depois a gente Perfeito. poderia caminhar para falar do suitability, depois tentar, dentro do possível, integrar um pouco os aprendizados dos dois. Então, eu queria que você Tá falasse um ótimo. pouco em termos gerais, primeiro sobre o primeiro, as grandes descobertas, a gente vai conversando aqui da percepção de integridade. Qual foi o objetivo dela? O que que vocês descobriram? Não, tá ótimo. Primeiro, eu vou explicar o porquê dessa pesquisa, né? Da onde que ela surgiu, né? E a ideia dessa pesquisa. Manter o mercado íntegro, né, é um dos objetivos da CVM, né? E a CVM, desde 2013, né, ela vem implantando o sistema de planejamento estratégico, com um plano plurianual de 5 anos, e esse tema, né, entrou na pauta. Né, assim, o que a gente pode fazer para ampliar o nível de integridade dos mercados regulados? Só que antes da gente iniciar qualquer tipo de ação, né, ou mudanças, seja no atuar da CVM, ou seja, eventualmente mudanças de regulação e assim por diante, a gente decidiu, vamos dizer assim, dar um passo atrás. Por que a gente não colhe a percepção do público investidor ou público em geral sobre qual é a visão deles, qual é a visão que eles possuem do mercado de capitais? Então, esse assunto ele entrou como um dos indicadores, né, de um caderno de indicadores da CVM para o atual plano estratégico. E a gente ficou com a missão, primeiro, de propor uma metodologia, né? Qual deveria ser a metodologia para que a gente chegasse, né, a um bom resultado. E, além da metodologia, né, aplicar ela, né? Então, elaborar essa pesquisa. Então, isso ficou como um objetivo nosso, da nossa área, e a gente conduziu, né? A gente primeiro fez um estudo para entender o que método seria o mais adequado para a gente é, colher junto ao mercado, e a gente elegeu uma pesquisa, né? Elegeu uma pesquisa que foi feita pelo CFA, muito interessante, até alguns anos atrás, com os seus associados. O CFA, ele periodicamente, né, até alguns anos atrás, pelo menos publicamente, né, divulgado publicamente, eles perguntavam a percepção, uma série de questões, onde eles perguntavam aos seus associados qual era a percepção que eles tinham de integridade nos mercados que eles atuavam. Então, eles conseguiam medir isso em várias partes do mundo. E essa pesquisa ela tinha duas vertentes, ou dois pilares. Um era focado no pilar da ética. Então, eles mediam qual era a percepção dos associados em relação à ética dos participantes dos mercados onde eles trabalhavam. E o Tá, então, segundo pilar, participantes. Tá bom. exato, e o segundo pilar diz respeito ao sistema de regulação e proteção do investidor. Como é que funciona o sistema de proteção e regulação do investidor na sua percepção dentro do mercado que você atua? Então, obviamente, fica muito claro que o primeiro pilar diz respeito aos participantes, o segundo pilar tem muito da atuação do próprio regulador, né? Como que ele cria um sistema regulatório de proteção que, no limite, né, contribui para a ampliação da integridade. Então, esse indicador ele é um mix, né, uma média desses dois pilares.
pilar ética, e o pilar sistema regulatório e de proteção ao investidor. Então, a gente adaptou, né, essa ideia, essa pesquisa, né, para um público geral aqui no mercado brasileiro e conduzimos essa pesquisa por quase 3 semanas, se não me engano. Ela ficou em aberto no mês de maio desse ano. E a gente contou com mais de 1.500 respostas, um número assim expressivo, muito expressivo. Uau. Mais de 1.500 respostas, e eles puderam responder em relação a esses dois pilares. Então, assim, qual foi o resultado geral? Só para você entender, a pesquisa, o nível de integridade, né, é numa escala de 1 a 5, onde 1 é um mercado não íntegro e o 5 é um mercado completamente íntegro. Tá O bom. 3 ali é o meio termo, é um mercado razoavelmente íntegro, né? E o 4 ou o 2 é uma coisa intermediária, mais para baixo ou mais para cima. O Tá. resultado geral da nossa pesquisa indicou que a percepção de integridade, né, dos respondentes em relação ao mercado brasileiro fica em torno de 2,57. Ou seja, ele está um pouquinho mais abaixo do razoavelmente, vamos dizer assim, íntegro, do que mais para cima, né? Ele está abaixo do 3. Não é um É, número, não é, não é para soltar rojão. exato. Mas, assim, é importante também destacar que esse tipo de pesquisa não é o tipo de pesquisa que o público em geral ou investidor ele vai, né, rasgar elogios para o regulador do país. Isso não vai acontecer nunca, jamais. Então, a gente nunca pensou que esse resultado viria maravilhoso. Só para você ter uma ideia, e é importante, a gente destaca isso na pesquisa, não tem como você comparar essas pesquisas. Por quê? Porque os sistemas regulatórios são distintos. Né, você tem Sim, particularidades em cada concordo. mercado. Mas, em linhas gerais, se você pegar ali a média do que a gente observou nessas pesquisas, né, de outros países, é em torno de 3,02, 3,09. Não é muito acima do razoavelmente íntegro, Tá. né? Não tem um Então, 4 assim, não tem um 4. e nunca vamos chegar no 4. Eu acho praticamente impossível. Mas o que que essa pesquisa serve? Para que que ela serve? Ela serve para te ajudar a construir um mapa, como se fosse uma grande mancha. Onde é que, na percepção dos participantes do mercado, onde é que eventualmente estão os problemas? Ou onde é que eles percebem que estão os problemas? E é daí que essa pesquisa é muito importante. Porque no campo ético, por exemplo, a gente consegue saber qual é a percepção mais negativa do público investidor em relação aos participantes que atuam no mercado brasileiro. Em Uma relação a pergunta, Bruno, teve por favor, profissional respondendo também ou só teve, investidores? Como é que foi teve. mais ou menos a meio? Como é que foi? Teve. A gente teve mais ou menos 30% de respondentes que se autodeclararam atuar em mercados regulados pela CVM. Tá. E E eles aí, estão isso é, perto da média global? Como é? Eles puxam a média tão, global para tão, tão cima? perto, tão perto, tão Eles perto. também não E se a- veem também, então. quando a gente separa, né, faz esse recorte, a gente observa que os participantes respondentes que se declararam atuar em mercados regulados pela CVM têm uma percepção mais positiva. Então, o resultado, né, dos participantes que se autodeclararam atuar em mercados regulados pela CVM indicaram que o nosso mercado, né, vamos dizer assim, em termos éticos, ficou em torno de 3. Então, ficou razoavelmente íntegro, né? Tá. Quem atua no mercado meio que destacou que é razoavelmente íntegro, vamos dizer assim. E no caso de quem do público geral, ficou um pouco mais abaixo disso, né? Então, assim, a percepção geral ficou em torno de 2,52, mais ou menos o Tá. que é quando você soma as duas coisas. E voltando lá ao ponto, para que é importante esse tipo de pesquisa? Para você ver a percepção de eventuais pontos de atenção. E essa pesquisa traz esse tipo de coisa para a gente. Não só na análise dos dados em si, mas também nos comentários que a gente recebeu. A gente deixou um campo aberto para que, ó, se você tiver alguma consideração sobre o tema dessa pesquisa, compartilhe com a gente. Então, a gente teve, por exemplo, participantes do mercado que contribuiu, né, sobre modus operandi de determinados participantes do mercado.
na época que ele atuava no mercado. É, a gente conseguiu, por exemplo, ver a percepção de pessoas que, de alguma forma, citaram casos emblemáticos que a CVM, de alguma forma, lidou ao longo dos anos. O que a gente pôde concluir é que esses casos emblemáticos reduzem substancialmente a percepção de integridade dos mercados. Então, vou dar um exemplo concreto. Participantes, respondentes que em algum momento citaram Americanas, ou é, outros casos, né, mais emblemáticos que a CVM lidou. Quando você recorta, né, esses participantes, que na fala deles voluntária, eles citam um caso mais emblemático, você observa que a percepção cai sensivelmente. Cai sensivelmente. Em alguns casos, até abaixo de 2 na pontuação, se você pegar a média. Essas pessoas dos casos eles não necessariamente estavam envolvidos no caso, eles só souberam do caso. Não necess... Não, só souberam ou criticaram. Ó, a CVM Tá, deveria atuar, ou o mercado deveria olhar para esses casos. Ou a CVM deveria julgar mais rapidamente esses casos. Assim, qualquer tá. comentário que eventualmente citasse esses casos mais críticos no mercado de capitais. Então, o que a gente pode concluir? Que a percepção ela é muito influenciada pelo caso do momento. Então, assim, as pessoas que de alguma forma estão lidando, ou de alguma forma, seja diretamente ou mesmo por noticiário, né, sobre um caso mais crítico que está sendo, né, tratado, né, ou debatido no mercado atualmente, eles acabam tendo uma percepção mais negativa. E aí, no campo ético, por exemplo, só resumindo aqui, o que a gente observou que o assessor de investimento teve a pior percepção no campo ético, né? A avaliação ficou em torno de 2,17 Tá bom. no campo ético. E no caso do sistema de regulação e proteção ao investidor, o tema que mais, ou melhor, que pior recebeu, né, a avaliação do público respondente foi a parte de supervisão e sanção do mercado de capitais. E também para a gente não sendo bem franco, não foi uma extrema novidade. E aí eu vou destacar o porquê. Primeiro porque tanto sanção quanto supervisão requer, no mínimo, recurso e pessoal. E se você pegar, né, tanto a linha de recurso financeiro, orçamentário, como pessoal da CVM ao longo do tempo, você vê que a CVM só reduziu. Né? Então, a gente tinha em 2012 cerca de 26 mil participantes regulados, né, sob a jurisdição da CVM em 2012. Hoje são 92.300 participantes. Uau! Ou seja, a gente saiu de um mercado regulado de 26 mil para um mercado regulado de 92, com queda no número de servidores da casa. E de O orçamento qua- também, provavelmente. e de orçamento também. Então, o quadro de pessoal da CVM, ele foi estabelecido em 2008, com base em dados de 2003, 2004. O mercado de capitais era outra coisa completamente diferente do que é hoje. E ele não se 2003 alterou. não tinha mercado de capital, vamos falar a verdade. Exatamente. E ele não, simplesmente ele não foi alterado. O quadro de pessoal da CVM, né, estabelecido em lei, não foi alterado de 2008 até agora. E esse, por exemplo, é uma das brigas que a CVM tem, né? Dos objetivos que a CVM tem, que é, de fato, ampliar o seu quadro de pessoal. Então, assim, para você ter uma supervisão e uma sanção mais efetiva, você precisa de uma atuação mais ostensiva. Isso se dá através de pessoal ou através de sistemas mais robustos. E para sistemas mais robustos, você tem que ter orçamento. Então, o orçamento da CVM, só para te dar um exemplo, a gente hoje arrecada em torno de R$ 1 bilhão por ano, e o orçamento discricionário da CVM é em torno de R$ 35 milhões. O quê? Exatamente isso. A gente arrecada em torno de... E o orçamento discricionário é em torno de 35 milhões. Teve uma pequena ampliação ano passado, né, esse ano, mas você observa o gap, né, entre o que é arrecadado e o que de fato é investido, alocado em investimento dentro da CVM. E, obviamente, né, a gente tem que priorizar as coisas, né? Então, assim, dado um crescimento substancial do mercado, né,
é inegável que isso é um desafio para a instituição. Então, a gente espera que, ao longo do tempo, né, com eventual ampliação de orçamento e do quadro de pessoal, e eu cito o exemplo, a gente teve um concurso público esse ano, né, depois de 13 anos sem concurso público, e entrou novos servidores na casa. Obviamente que isso tem um impacto, né, muito importante nas atividades de supervisão e sanção da CVM. Se a gente conseguir ampliar o quadro novamente, a gente obviamente vai conseguir alocar mais pessoas em atividades de sanção e supervisão. E obviamente a gente acredita que isso tende a ter um impacto positivo sobre a percepção dos participantes do mercado como um todo. Então, é só para destacar assim, né, um resumão geral dessa pesquisa. Agora, uma coisa, Bruno, quando você vê a questão de integridade, você viu a questão que um participante que recebeu muita crítica foram os assessores, né? Teve mais alguma coisa, alguma área assim que ficou mais forte, mais nítida? Não necessariamente só um participante, mas um tipo de comportamento, alguma coisa? O que a gente observou, né, aí olhando mais os comentários que a gente recebeu, que dois pontos, de alguma forma, contribuem mais para essa percepção menor, ou pior, né, vamos dizer assim, de integridade em relação aos assessores de investimento. Uma é a alocação de produtos nem sempre adequados ao perfil do investidor. Esse é um ponto. Isso é verdade porque a gente recebe reclamação na CVM, né, em relação a esse ponto. Tá. Então, isso ficou bem claro na pesquisa. E o segundo ponto é sobre a estrutura de remuneração dos assessores, Ah, o né? investimento tem essa visão também. De Tá. você ter o investidor, vamos dizer assim, o respondente, né? Vamos dizer assim, Sim. o respondente da pesquisa, ele tem essa visão, onde você nem sempre tem uma estrutura de remuneração que é alinhado, vamos dizer assim, ao ganho do participante, né? Então, assim, nem sempre o sucesso é, é, do investidor, né, ele acompanha ali, vamos dizer assim, a remuneração do assessor nem sempre está colado com o sucesso do investidor naquele investimento que ele fez. Isso é Tá. interessante porque isso conversa muito com esse movimento de mercado que a gente tem observado. Porque o consultor, que é o participante que mais tem crescido esse ano e no ano passado, ele tem uma estrutura remuneratória que ele é totalmente alinhado ao ganho do investidor. Se o investidor não está ganhando, não está tendo sucesso, ele não vai ser contratado, ou ele vai ser descontratado, vamos dizer assim. Então, você tem um incentivo ali natural entre o ganho do consultor e o ganho do investidor. E a gente tem observado uma mudança no sistema remuneratório dos assessores também, indo para um investimento que, de fato, ele está mais aderente aí, né, à performance do investidor. Uhum. Ainda você tem um sistema de remuneração que é muito ligado na distribuição, distribuiu, ganhou, mas você já vem a gente já vem observando um movimento onde o sistema de remuneração dos assessores de investimento eles estão passando a acompanhar também o resultado do investidor. Então, assim, não tem almoço grátis, né? O mercado, ele meio que se acomoda. Se você tem algum ponto que é percebido como frágil nesse elo, né, distribuição, você tem naturalmente uma pressão para que as coisas de alguma forma mudem. E aí, Bessa, se você me permite, eu tive uma conversa com alguns participantes, desde que a gente editou a pesquisa, que eu acho que vale a pena destacar aqui, Por favor. que você não precisa necessariamente assim ser um grande pesquisador para chegar à mesma conclusão. Você fala assim, eu falo com o pessoal da seguinte forma, assim, você não precisa fazer um grande estudo em determinadas situações para você ver se o mercado está andando bem ou não. Se você pegar, por exemplo, determinados produtos financeiros que são distribuídos, ou mesmo participantes, e observar que alguns deles viraram meme nas redes sociais, alguma coisa está errada. Então, se você pegar, por exemplo, jogar investimento no Instagram, hashtag investimento, memes, você vai ver que passou-se a fazer brincadeira com o trabalho de assessoria.
a forma como ele distribui o produto, ou mesmo o tipo de produto que é distribuído. Cara, se isso virou meme, é que alguma coisa, no mínimo, não está bem parado, Ah, com certeza. Com certeza, né? com certeza. Não, até dando um pouquinho de nome aos bois. Recentemente a gente tem o COI da Ambipar aí, que há 2 semanas atrás, até eu escrevi um artigo sobre o caso, inclusive, né? Já se tornou também, né? Porque o problema não é perder o dia, o problema é quando parece que ninguém sabia que tinha esse risco, né? Aí que é o problema, né? Perder faz parte do investimento, desde que se bem avisado e bem explicado, você decide se vai querer ou não entrar, né? Mas o que a gente vê é que É, as pessoas não sabem do risco e às vezes uma outra coisa que eu percebo, e particularmente em COI, não é o produto em si, mas é como ele é vendido, é que às vezes a pessoa não tem, não é uma adequada explicação sobre a liquidez, né? Que isso é que eu noto muito, muita gente que, não sabia. a gente no, aí entrando no outro trabalho que a gente divulgou, Vamos né, que é falar sobre também de sustainability, aproveitando, vai. suitability, a gente chegou ter a percepção desse movimento que você destacou, né? Sem entrar aqui em casos concretos, né? Até porque é, quem fala é pela CVM ao colegiado da casa, né? É minha opinião aqui, é minha fala. O que a gente observou, né, quando a gente fez o estudo de suitability, é que nem sempre, né, o critério complexidade ele é levado em conta na hora de distribuir o produto. Inclusive, essa foi uma das recomendações que a gente fez nesse trabalho, né? Consignar em norma que o critério complexidade também tem que ser levado em consideração quando você distribui um produto para algum investidor. Então, Para mim está claro, hein, é, mas ok. mas assim, não está explícito em regra, né? Tá. Então, vou dar um exemplo. O próprio COI, né, que você citou, ele, em manuais de distribuição, muitas das vezes ele era elencado como um investimento conservador. Então, assim, faz sentido em todos os casos você considerar ele como investimento conservador? Vamos supor um COI que tenha 15 cenários distintos. Faz sentido você considerar que isso é algo pouco complexo ou simples de ser entendido? Nossa. Então, a gente pontua isso no nosso trabalho. Mas qual foi o objetivo, né, desse estudo do suitability? O objetivo foi entender como é que funciona essa brincadeira fora do Brasil também. Né? Como é que funcionam as melhores práticas lá fora, como que a gente está posicionado em termos de regulação. A gente também fez uma pesquisa que contou com um número de participantes enorme. A gente contou com, até te passar o número certo, 2.815 respondentes. Foi a segunda maior Uau, pesquisa que a CVM fez. É um número absurdo, absurdo para pesquisa isso. absurdo. E o que, que a gente questionou? Primeiro, para entender como é que é esse processo, né, de aferição do suitability ou do análise do perfil do investidor, né, que é o nome técnico que se utiliza na norma, como é que é esse procedimento ali de distribuição, né, e aferição do suitability. Esse foi um ponto. E o outro é entender do ponto de vista do investidor até que ponto ele considera o mapeamento desse suitability e a utilidade que ele dá para esse tipo de trabalho, né, que é feito pelos intermediários. E o Só que para que a ver gente se eu entendi, observou? Bruno. São dois eixos, então. Um é a comparação de práticas de usability no mundo, para ver se está alinhado e como, e o outro é a percepção do investidor, como ele usa o usability. É isso? São os dois grandes eixos. Mais ou menos. O que que a gente fez? A gente comparou a regulação do Brasil com a regulação do mundo. Isso foi uma vertente do trabalho. A outra vertente do trabalho foi uma pesquisa que nós fizemos. Eu estou resumindo, é um trabalho de mais de 100 páginas. E a outra Sei que é vertente ingrato que eu estou te pedindo. e a outra pilar, vamos dizer assim, o outro pilar do nosso estudo foi fazer uma pesquisa junto ao público investidor para entender duas coisas. Uma, como é que tem sido o processo, né, de aferição desse perfil dele, do investidor, e a outra, como é que ele enxerga a utilidade desse instrumento Ok. na tomada do investimento dele. E aí, em relação à utilidade, o que que a gente observou? A gente construiu um indicador de NPS, né?
para entender como é que era a avaliação que esse respondente dava para a utilidade e o processo de suitability. O indicador de NPS foi menos 65%, menos 61%. Ou Traduz seja, aí, traduz, Bruno. significa que a esmagadora maioria dos respondentes da pesquisa considera a utilidade baixíssima, a utilidade da aferição do suitability baixíssima no seu processo de tomada de decisão. Ou seja, É quase que feito no automático tá. para atender à regulação. E, e além disso, né, além desse número baixo, a gente também observou que, é, vamos dizer, acho que foi em torno de 12, 15%, indicou, por exemplo, que eventualmente os assessores direcionam a resposta desse investidor na hora de construir o API, né, a análise de perfil do Tá. investidor. E isso, obviamente, tem impacto na distribuição de produtos para esse próprio investidor. Isso também a gente conseguiu capturar. Só que, por outro lado, o que a gente observou é que esse sistema de aferição, de suitability do Brasil não é muito diferente do que é praticado lá fora, seja nos Estados Unidos ou na União Europeia. A diferença é que no Brasil a gente é mais prescritivo, né? A CVM determina uma regra que minimamente tem que ser aferido. E o que a gente observou também dessa pesquisa, né? E desse trabalho que a gente fez, inclusive analisando questionários, né, de aferição do perfil do investidor coletados, né, pelos intermediários. O que a gente observou que esse processo de aferição do perfil do investidor, em termos práticos, ele não é usado, né, na média, ele não é usado pelo intermediário para dar uma experiência mais customizada para o investidor, melhorar a experiência do investidor. Então, o que a gente esperava, né? A gente esperava que, ao aferir, né, o perfil do investidor, esses dados fossem utilizados para dar uma experiência melhor para o próprio investidor, mas isso na prática não ocorre. O que, na verdade, a gente observa é que esse sistema como um todo, vamos dizer assim, ele serve muito mais como um sistema de proteção jurídica ou um seguro do intermediário do que um produto que é usado para oferecer um serviço, uma experiência para o investidor mais customizada, né? O que não é bom, né? Então, a gente destaca isso no nosso trabalho, né? Nas conclusões do nosso trabalho, como um ponto de atenção para a CVM em futuros movimentos regulatórios. Nossa, eu estava aqui pensando, saiu um dado na época de que acho que somente 65% dos investidores não usavam, simplesmente ignoravam a suitability. É um pouco do que você. E surfar a conversa com a questão do NPS de menos 61. É mais ou menos aquela questão do automático que você falou, ou seja, o sujeito pega aquilo, meio que preenche qualquer coisa. Ah, tipo assim, tem que preencher mesmo, é isso? Ah, tem que. Ah, tá, como é que eu faço? Ah, tá, agora eu já posso investir, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E esse número está certo. 65% dos respondentes disseram que raramente ou nunca levam em conta o processo de suitability na tomada de decisão de investimento. 65%. Raramente ou nunca. 7 em 10 simplesmente ignoram, praticamente. Ignoram. E ali tem ainda mais 3 níveis de gradação, né? Usa frequentemente, muitas vezes ou sempre. Ah, Sempre é um número muito pequeno de respondentes que consideram. Então, isso é um ponto. E 61% dos respondentes, né, indicaram, vamos dizer assim, quer dizer, menos 61%, né, num outro API que a gente mediu, considera decisivo o trabalho de assessoria prestado, né, por sua corretora no processo de tomada de decisão de investimento. A gente também fez assim,
em relação à qualidade do trabalho que você tem, né, de assessoria prestada pelo seu intermediário no processo de tomada do seu investimento, né, como é que você classifica isso de 1 a 10? E aí, novamente, um NPS. E esse NPS foi foi em torno de menos 60% de número. Ou seja, é Nossa. uma insatisfação muito grande. Fim das contas, é mais ou menos o seguinte: o investidor não usa, não quer usar, e a força de venda também não vê o suitability como algo que pode melhorar essa relação, como se for criar uma experiência melhor, né? Ela não usa essa ferramenta, simplesmente preenche isso aqui rapidinho para a gente poder seguir o jogo. É mais ou menos isso. Exatamente isso, Bessa. Então, assim, Tá, a gente tem um crescimento, né? E como eu falei, é, claro, a gente nunca fez uma pesquisa parecida lá atrás, né? Há anos atrás. Mas certamente o atual público investidor, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Ele tem muito acesso à informação. Então, assim, ele não está nem aí para procedimentos meramente burocráticos. Ele quer ver que todo o relacionamento que ele tem lá com o intermediário, né, com a corretora, tem uma utilidade prática no final do dia, que é conseguir rentabilizar, né, o seu investimento para atingir seus objetivos. Então, assim, se você tem uma estrutura que não está entregando isso, obviamente, né, esse tipo de resultado aparece na pesquisa que a gente fez. E é o cenário, vamos dizer assim, atual do mercado de capitais aqui no Brasil. Na verdade, você falou uma coisa aí que eu acho super relevante, né? No fim das contas, a relação entre o assessor, ou quem está atendendo, especialista e o cliente, acaba sendo uma relação do cara que é rentabilidade, né? Temos mais uma vez um dilema entre o curto prazo e o longo prazo, né? Longo prazo. O cara quer um investimento, aquele investimento ele não olha a pizza dele, ele não olha o portfólio, ele olha aquele investimento e olha aquele investimento na perspectiva de rentabilidade e pronto. Não tem essa perspectiva. No longo prazo, junto com os outros investimentos, isso vai trazer. Não é isso, né, que estamos falando. É, eu não sei se a gente certamente, Bessa, não tem como tirar essa conclusão da pesquisa que nós fizemos. A gente não tem como tirar essa conclusão. Mas o que a gente observa é basicamente que o investidor, assim, ele não está satisfeito com esse serviço que é prestado. Tá. Não vê ali muita utilidade, né? Porque assim, ele quer que eventualmente tenha um resultado prático para ele, seja no longo prazo ou no curto ou médio prazo. Não estou nem entrando nessa questão, nessa seara. Obviamente que se você pegar, por exemplo, o crescimento, né, de investidores em criptoativos, de modo geral, ou mesmo, né, bets, apostas e assim por diante, mostra claramente que as pessoas têm um viés, né, curto prazista de ganhar Sim. rápido, né? E às vezes sem olhar para os riscos. Mas o fato é que você hoje tem uma estrutura que não entrega, vamos dizer assim, esse valor, né? E é curioso isso, né? Porque se você parar para pensar, né, um criptoativo, né, uma criptomoeda ou determinados investimentos, eles são muito mais arriscados, por exemplo, do que uma ação, investimento de uma ação, no equity, e assim por diante. Só que esse me parece que não é talvez o principal drive que indica para o investidor onde é que ele vai alocar o dinheiro dele. A facilidade de entender as coisas e poder investir conta muito. Então, se a pessoa olha aquilo e vê aquilo como algo complexo, ela tende vamos dizer assim, a se afastar. Quando ela enxerga aquilo como algo simples, pô, ela embarca facilmente na ideia. Isso acontece com apostas, isso acontece em investimentos com determinados criptos ativos e assim por diante, né? Então, assim, acho que também serve como um exercício de reflexão, não só para a CVM, como para o mercado, né? Como que a gente torna produtos regulados, né, mais atrativos e mais simples para a compreensão do público como um todo. E aí, Ah, deixa eu só acrescentar um ponto que eu acho que é relevante, que eu acabei esquecendo. Teve duas regras que a CVM editou que eu imagino que ainda não foi capturada por essa pesquisa que a gente fez, ou esses estudos que a gente fez. Um foi a ampliação da transparência da remuneração dos assessores. tá É uma bom. regra que, é uma regra que fez 1 ano.
Então, eu acredito que ao longo do tempo, né, e a gente obviamente vai ter que medir isso ao longo do tempo, é, eu acredito que tende a ter um impacto positivo em relação à percepção não só de integridade, como também da utilidade, né, do sistema, vamos dizer assim, regulatório como um todo. E o outro diz respeito à portabilidade. E por quê? A portabilidade de investimento no Brasil, ele passou a ser algo muito decisivo nos últimos anos, especialmente porque atualmente você tem uma concorrência muito grande em termos de benefícios que são ofertados, né, para os clientes. Então, um cartão de crédito que pontua melhor, você acessa determinados serviços e assim por diante. Então, você conseguir migrar seus investimentos entre uma conta e outra vai indicar qual é o tipo de nível de serviço que você vai acessar. Então, essa regra da CVM facilitou muito essa questão da portabilidade, né? Ela entrou, está entrando, vamos dizer assim, né, em vigor aos poucos, né? Ela foi faseada. Então, eu acredito que a partir do momento que você tem uma estrutura de portabilidade mais consolidada, certamente a percepção, da qualidade, né, do serviço prestado tende a melhorar, né? Eu acredito fortemente nisso, porque isso era um dos top reclamações da CVM ao longo dos anos. É um investidor tentando portar, né, o seu investimento entre uma corretora e outra, e sendo praticamente assim um exercício de grande paciência você conseguir efetivar essa transferência, né? E, obviamente, isso afeta muito, né, a percepção de qualidade de serviço que é ofertada para ele. Não, não, o cliente quando se sente refém, a pior coisa que tem é cliente se sente refém, né? É a pior coisa que tem. Bruno, a gente está chegando no finalzinho, então vou fazer uma última pergunta para você. A partir destes aprendizados, o que que você aposta aí? Aposta não, vai? O que você infere? Tem algum subsídio? Como é que você vai estar vendo essa evolução agora para os próximos anos? A gente vai estar. Onde é que são os pontos que a gente tende a precisar de melhoria e conquistar uma melhoria mais rapidamente? Onde é que você acha que são os pontos de melhoria? Então, Bessa, em termos, vamos dizer assim, de prestação de serviço para o investidor, eu acredito que a customização desse serviço tende a ser um diferencial competitivo muito relevante. Então, por exemplo, você passar a incluir em economia comportamental, aspectos de economia comportamental na aferição do perfil do investidor. Você ter um olhar, inclusive com inteligência artificial, né, que você consegue talvez tirar conclusões maiores, por exemplo, quando o investidor está no Open Finance, né, então você consegue ter uma visão muito ampla é, de como que o cliente, né, ele atua no mercado e você oferecer serviços mais adequados ao momento dele, né, aos objetivos dele e assim por diante. Então, eu acredito que esse vai ser um grande diferencial competitivo, né, no mercado como um todo, né? Quem conseguir customizar melhor a experiência do investidor é aquele cara que vai ganhar o consumidor. Vamos dizer assim, consumidor do serviço financeiro. Eu Certo. acho que essa é uma tendência. A outra tendência que eu enxergo aí no campo, né, do sistema regulatório e de proteção do investidor é, de fato, você ter uma regra, né, que, vamos dizer assim, crie melhores condições, né, para que esse serviço seja melhor prestado, né, pelos intermediários, né, seja através de mais autonomia da autorregulação ou mesmo, né, sendo um pouco mais prescritivo em algumas determinações pela própria CVM e também mudanças no próprio critério de qualificação do investidor, que foi também objeto de um estudo que a gente fez, acho que inclusive foi um tema que a gente debateu na nossa última conversa, né, que isso entrou na agenda regulatória da CVM e eu acredito que seja aí um combo, né, de melhorias, de aperfeiçoamentos em termos de experiência do investidor, que o processo Fitability, a, a classificação, né, quanto à qualificação do público investidor, permissão dele acessar determinados investimentos e a esse sistema de remuneratório, né, do próprios assessores de investimento e a portabilidade. Eu acho que é quase que um combo, né, de melhoria da experiência do investidor que eu acredito que vai surtir efeito aí
no longo prazo, em termos de sistema regulatório. A agenda é comprida, hein, Bruno? Tem coisa para fazer. É, muita coisa. E assim, e ela só vai aumentar, né, Bessa? Eu estou Só. conversando contigo hoje, eu acredito que a gente vai ter mudanças na sociedade, em termos de tecnologias, ano que vem e depois, e isso certamente vai influenciar. E aí, assim, não foi objeto, quer dizer, foi objeto de estudo nosso também, mais para trás, e entrou em audiência pública. É a experiência do investidor de fundo de investimento imobiliário, Hum. que acabou de entrar em consulta pública agora recente, e também a revisão do regime informacional de fundos de investimento de modo geral, que também entrou em consulta pública nas duas últimas semanas e certamente aí vai trazer ganhos para os mercados. Aliás, informação vai se tornar um desafio, né? O menos é mais, né? Isso é cada dia é um desafio, né? Um desafio também. Exatamente. Menos é mais e a forma como você disponibiliza. Então é isso, Bessa. Tá certo. Bruno, fica aí para a gente se despedir com calma. Vamos dar um tchau aqui para a nossa audiência, aqui mesmo gravado, né? Bruno, primeiro eu queria te agradecer muitíssimo aqui pela participação. A conversa foi ótima. Acho que esse episódio está riquíssimo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Bessa. Até a próxima. Até a próxima, gente. Mais um episódio de Investimento Aberta com Bruno da CVM. Uma aula, minha gente. Muito bom. Tchau.